Amém. Paz e graça para cada um dos irmãos que estão aqui, né? E com alegria, com satisfação que a gente está, embora sente aquele tremorzinho, né? A responsabilidade, e a gente sente o peso da responsabilidade, né? Que se o senhor não falar, não vai dar nada certo, né? Fala, enche minha boca, porque se o senhor não fizer isso, os irmãos vão ficar cansados, vão ficar querendo ir embora. Hoje eu estou aqui com não só com a Edna, mas com a Elza, que está sentada ao lado dela, a irmã dela, minha cunhada, né? O Edson, que está lá também, servindo a Deus lá em Pinda, o reino de Deus, né? Pastor também lá. Deus tem usado ele para cuidar de irmãos lá. A esposa dele, Hortência, está ali atrás, o Edenilson, que é filho, e o irmão Crispim, que está sentado aqui na beirada. Tá? Esses vieram comigo hoje. Então não estou sozinho, não vem não estou sozinho hoje, hein? Eu quero agradecer a Deus muito mesmo por estar aqui, né? O carinho que a gente tem dos irmãos, né? A amizade, a comunhão que eu tenho com o Gilmar, pastor Gilmar, a casa dele, e com todos os irmãos, né? Então o carinho é grande, pode ter certeza, né? Alguns não são tão chegados, mas o carinho é o mesmo, o tratamento é o mesmo. Quando a gente abraça, é o mesmo abraço. Tá bom? E a gente está, assim, numa expectativa muito grande de Deus, né? Hoje, praticamente, o mundo todo está comemorando Páscoa. E o Fabiano disse muito bem, é todos os dias. É todos os dias. Para sentir que alguém está presente em nossa vida, para sentir que o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Então é todos os dias. É hoje, vai ser amanhã, segunda-feira. Acabou amanhã, é feriado, depois na terça-feira já. Mas é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então o mundo todo comemora a Páscoa. Muitos não sabem nem o que significa. Muitos estão pensando que é coelho, que é ovo de chocolate, né? Ficou só nisso, parou nisso. Mas se soubesse que um dos ingredientes na mesa era erva amarga, simbolizando, né? Assim, uma vida no passado, a escravidão. E o que ele fez com a gente, o que Cristo fez com a gente hoje é algo que deveria ser comemorado todos os dias. Mesmo com problemas e com dificuldade, comemorar o que Ele fez com a gente. Páscoa significa passagem, não é isso? Eu passei da morte para a vida. Eu saí das trevas, não só eu, mas todos nós saímos das trevas e viemos para a luz. Então fala que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. É até romântico, né, falar isso. Me parece um romance. O Pai ali, Ele nos transportou do reino das trevas, né, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então onde fomos colocados não é qualquer lugar. Nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, como reis e sacerdotes. Para pensar. Não é uma questão de ter ou não ter dinheiro. Não é uma questão de ser pobre ou rico, de ocupar alguma posição, ser famoso ou não ser, ou ninguém me conhece. A questão é, eu estou, você está, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Lá no céu, todos sabem disso. No inferno também, né? Todos os demônios sabem onde é que eu estou assentado. Amém? Então os demônios sabem onde você está assentado. E por isso tentam a todo custo tirar você deste lugar. Amém? Eu queria pegar assim uma mensagem que está lá em Atos 4, e pensando naquilo que Deus quer fazer nos dias de hoje, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. O que eu tenho que fazer?
muita gente faz o que tem que fazer da maneira errada, né? Gostaria de abordar isso. E penso que Deus está nos levando a uma situação, um posicionamento de fazer o certo, fazer o que é certo, fazer o que tem que ser feito de maneira certa. E quando se faz o que tem que fazer de maneira errada, vai dar errado. É o que eu pretendo mostrar para vocês aqui. Eu vou ler Atos 4, versículo 32. Depois eu vou só mencionar o que está no Velho Testamento. E a gente vai ver aqui a igreja primitiva, Atos Apóstolos, né? Se a gente for ler capítulo 2, a gente vê a maneira como a igreja vivia, como estava assim, funcionando, e você fica se babando. A gente fica babando e vê como é que a igreja estava funcionando. Era maravilhoso, não é? Maravilhosa a maneira como a igreja estava funcionando. Você lê lá em Atos capítulo 2, acho que do versículo 42 em diante, era tremendo. E aqui em Atos 4 também fala também. Olha o versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então o coração era um, de todos que criam, né? E tudo que possuía não consideravam coisa própria, mas estava a serviço dos demais. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos que possuíam herdades, posses, né, ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Só até aqui. É o finalzinho do capítulo 4, né? Então a gente vê aqui uma igreja funcionando da maneira como Deus quer. Não é da maneira como eu quero, como o pastor Gilmar quer, qualquer um de nós, mas uma igreja funcionando do jeito que Deus está querendo. E Deus está nos levando para isso, porque hoje a igreja não funciona, os irmãos não me levem a mal, hoje a igreja não funciona como Deus realmente quer, né? Então quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele disse: você vai fazer tudo que eu te mandar. Então Moisés não tinha a autorização, mas pinta aquela parede azul, não, isso aqui é um vermelho, vai ficar bom, olha aquela ali, põe mais uma coluna na frente. Moisés não podia fazer isso. Conforme eu te disser, você vai fazer o tabernáculo. Então penso eu que Deus está querendo nos levar também a isso nos dias de hoje, nos dias por vir. E a igreja, é necessário que a igreja seja segundo o coração de Deus, e não segundo o coração do pastor, ou dos pastores, ou de quem quer que seja, mas segundo o coração de Deus. E que não só para um, mas para todos, Deus pode dizer: achei você, homem, mulher, segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? A gente vê aqui então uma igreja funcionando maravilhosamente bem, o que hoje não está acontecendo. Uma igreja aqui que não estava preocupada com dinheiro, estava preocupada em repartir. Uma igreja estava preocupada em não deixar ninguém passar necessidade, e que se eu tinha alguma coisa a mais, eu me desfazia disso e atendia aquele que não tinha. Não é comunismo. Comunismo não funciona em lugar nenhum, né? Comunismo escraviza. Mas aqui não é comunismo. Aqui é Deus, é o Espírito de Deus em cada um, levando cada um a dizer: não posso deixar alguém passar necessidade. Então hoje Deus quer nos levar para isso,
a minha vida, o meu trabalho, tudo que eu ganho, eu não posso pensar só em mim. Deus, tudo que o Senhor tem me dado, o que eu tenho que fazer? Não é? E a gente tem um pouco de egoísmo, a gente pensa muito na gente, a gente sofre só com os nossos problemas, esquece que o outro também está com problema, e às vezes maior que o nosso, não é? Então, olhando para essa igreja, que está descrita aqui em Atos 2, em Atos 4, você fica assim, meu Deus, precisamos voltar à origem, né? Me parece que hoje a igreja é um pouco genérica, né? Você compra um remédio lá, tem o original, tem o genérico, eles fazem o genérico, funciona do mesmo jeito, né? Mas na igreja não é assim. O genérico não funciona, só o original. Aquilo que Deus realmente quer funciona. Eu posso fazer uma coisa muito bonita, criar uma coisa muito bonita. Deus olha e fala, não vai resolver nada. Depois eu vou mostrar para você uma passagem muito clássica, né, na Bíblia, que a gente aprende muito com isso. E o que eu estou falando não é para condenar, não é ninguém. Estamos todos juntos aqui, queremos fazer o certo e queremos agradar o coração do Pai, exatamente como Jesus agradou, né? Por isso Ele ressuscitou. Ele está vivo e recebeu o nome que está acima de todo nome, e ao nome dele todo joelho se dobra, todo joelho se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Amém? É Senhor de todas as nações, e em cada nação Ele vai levantar ali pessoas que vão ser a representação dEle, representantes dEle, governando a nação no sentido espiritual, é claro, talvez não físico, nada. Como alguns equivocados na época dele, achamos que ele viria e libertaria Israel do domínio romano, não entenderam. Ele veio e libertou os homens do pior jugo que existe, da pior escravidão que existe, né? Que é a distância de Deus, o pecado, as trevas e tudo mais. Ele veio e fez isso, não é? Então Jesus fez essa grande obra de libertação, e ele viu e está vendo o fruto do seu penoso trabalho, que não foi fácil, que foi muito difícil. A gente vê, a igreja aqui em Atos dos Apóstolos era fruto do penoso trabalho de Jesus, não foi de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem de Tiago, é do penoso trabalho. Você é fruto do penoso trabalho de Jesus. Que penoso trabalho foi esse? Morte na cruz, derramar do sangue na cruz do Calvário. Então você pensa isso, sente isso, você fala, eu sou fruto desse penoso trabalho. É coisa para se viver todos os dias, em momentos difíceis e em momentos fáceis. Quando você estiver passando por situação difícil, você para e pensa, mas eu sou fruto do penoso trabalho de Jesus, não estou sozinho, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Ele está comigo, sua vara e seu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa à vista dos meus adversários, Ele me unge a cabeça com óleo, Ele faz o meu cálice transbordar. Amém? Não estou falando uma coisa, eu acho que é assim, mas é assim. A nossa fé diz que é assim. Tem tanta gente acreditando em tanta coisa, mas nós cremos, é assim que nós cremos. Eu sei que vive o meu Redentor, eu sei que Ele vive. Ele veio para morrer, mas para ressuscitar também. Ele está vivo. Amém? E quanto mais nos comprometemos e entendemos quem Ele é, o que Ele veio fazer, gente, melhor ainda. Vamos nos tornando cada vez mais cristãos autênticos, homens e mulheres que têm sabedoria, que têm o Espírito de Deus, que sabem por que estão aqui, sabem por que estão vivendo, sabem por que saem todo dia para trabalhar, sabem por que tem uma família, sabe, tudo isso é nada mais, nada menos para a glória de Deus.
Quando você sai de sua casa e vai trabalhar, pega o carro, vai para a empresa, vai trabalhar, isso é para a glória de Deus. Se não for, Deus vai cuidar disso. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós vamos fazer, é necessário que se faça para a glória de Deus. Muita coisa não dá certo, muita coisa para no caminho, porque não tem sido para a glória de Deus. E assim, falando em vida prática da igreja, eu sempre chamou a atenção assim, por que eles traziam e colocavam aos pés dos apóstolos? Por que tem que colocar aos pés dos apóstolos? Traziam suas ofertas, vendiam e trazia aos pés, colocava aos pés dos apóstolos. É estranho, não podia dar na mão? Não podia colocar aqui? Ele faz questão de colocava aos pés dos apóstolos. Gente, sabe o que é isso? Submissão. Deus colocou no meu coração assim, submissão. Eles reconheciam que aqueles homens que estavam ali foram homens deixados por Jesus, treinados por Jesus, ensinados, capacitados, ficaram ali. Esses homens representavam a Cristo. Quando subiu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A um estabeleceu primeiramente apóstolos, depois profetas, aí vai, evangelistas, pastores, mestres. E eles traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos distribuíam conforme a necessidade de cada um. Mas por que colocar aos pés? Gente, é porque nós como igreja precisamos urgentemente ter esse sentimento de submissão no coração. Amém? É a marca registrada de Cristo. Se tem alguém que foi perfeitamente submisso, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que foi perfeitamente insubmisso, esse alguém é Satanás. Então ele quis estar acima, ele quis assentar no monte da congregação, ele quis estar acima de Deus, e o resultado a gente sabe. Enquanto que Jesus, diz lá, como filho, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes se humilhou, foi obediente até a morte de cruz, e o resultado a gente sabe. Por isso Deus o exaltou e deu a ele o nome que está acima de todo nome. Então a submissão nos leva a isso. Deus nos exalta. Amém? É sério, é muito sério isso. Por isso que filhos têm que ser submissos aos pais. Por isso que esposa tem que ser submissa ao marido. Por isso que o marido é submisso a Cristo. Por isso que a igreja é submisso. Aqueles têm que ser submissos. Porque nisso tudo existe algo de Deus. Eu quando entendi isso, meu Deus, o negócio é profundo. Não é simplesmente um ato de colocar aos pés. Talvez nem fosse isso, né? É uma expressão muito forte. Colocava aos pés. Expressão de submissão. Amém? Então a gente vê aqui uma igreja vivendo na íntegra aquilo que Deus queria. E o resultado é que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Aqueles que Deus chamava, ia sendo acrescentados para estar na igreja, para ser membro do corpo de Cristo. Porque não é qualquer coisa, não se faz de qualquer jeito, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus quer. Amém? Do jeito que Deus quer. Deus, como que eu tenho que fazer? Amém? Então a gente vê aqui essa forma da igreja viver. E ali a bênção fluía. E a gente vê muitas maravilhas eram feitas pelas mãos dos apóstolos. E por aí vai, né? E colocavam os doentes ali na calçada, para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre o doente. E Pedro e João iam entrando no templo, 3 horas da tarde, sempre estava ali um aleijado, né? Ali pedindo esmola. E os dois entrando foram ali parados. E o homem, você fica imaginando o homem estendendo a mão, você, por favor, você tem R$1 aí? A gente anda muito na cidade, né? Gente, como tem gente na rua pedindo R$1. Você tem R$1, você tem R$2. Se você dá aqui, na outra esquina você vai encontrar outro, né? Daqui a pouco eu vou ter que sentar e eu pedir, porque já gastou tudo, já foi tudo.
Então a situação é complicada, de gente necessitada. E a gente não sabe se está tão necessitada assim também, né? Ou são pessoas que estão sendo usadas também. A gente não sabe disso. Mas aí o homem estende a mão e falou para Pedro, e Pedro falou assim: olha para nós. E o homem ficou todo alegrinho. É hoje. Hoje eu ganho, né? Se não tinha ganhado nada, vou ganhar agora. Olha para nós. E qual foi? E qual foi a fala de Pedro? Olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Dinheiro não tem nada. Gente, maravilhoso, tremendo, né? Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Amém? O que eu tenho eu te dou. Então a igreja hoje precisa ser isso. Olha para nós. Que as pessoas olhem para nós e vejam como é que a gente vive, como que a gente trata os outros. Qual é a nossa vida no dia a dia, nossa família, na rua, quando você encontra alguém, ou onde for. Olha para nós. Tem gente que fala assim, ó, você vai na igreja, tá? Você vai ver coisa errada lá, mas não olhe, só olha para Cristo. Tem gente que fala assim, tá certo isso? Não tá certo. Temos que vir para a igreja, olhar para cada um, e cada um tem que ser um exemplo de Cristo para as pessoas. A maneira de falar, de agir, de servir, gente, nós temos que estar a serviço. Primeira coisa, estar a serviço. Então quando eu venho aqui hoje, eu estou a serviço. Estou servindo vocês com a palavra. Um dia eu vou prestar conta, um dia Deus vai falar, aquele dia que você pregou lá, tá, eu vi que está no seu coração, isso está querendo aparecer, rapaz. Pensa que eu não vi? Então Deus sabe de tudo isso. Então a motivação correta eu vim aqui para servir. Quem toca, se não for para servir, eu vou dizer para você, para de tocar. Quem canta, se não for para servir, para de cantar. Se o pastor não está para servir, para. Amém? Nós fomos chamados para servir. E foi ele que disse isso, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então você foi chamado para servir. Aí que está a beleza de tudo. Aí que está a beleza de tudo, gente. Amém? Então nós estamos comprometidos com trazer Deus para a nossa vida, trazer Deus para a nossa casa, trazer Deus para o nosso trabalho, trazer Deus para o nosso país, trazer Deus para a nossa cidade, trazer Deus para os nossos vizinhos. Estou comprometido, trazer a arca, gente, a arca de Deus na nossa vida, a presença de Deus em todos os sentidos, nos mínimos detalhes. Amém? De um jeito certo. Como eu disse, tem pessoas que a intenção é muito boa, faz o certo de maneira errada. Um exemplo foi Davi. Então Davi soube que a arca estava na casa de Aminadab, né? Aminadab estava lá, e ele resolveu trazer. Até agora não consegui entender o que deu na cabeça do homem. Como rei, ele sabia ou não sabia como que tinha que trazer a arca? Não é? Não, ele vai lá e separa não sei quantos mil guerreiros, homens ali, vai buscar a arca na casa de Aminadab, faz um carro novo, um carro bonito, pega uns bois lá né? Você olha no boi, puxa que boi, e vai levando a arca para Jerusalém. A arca tinha que estar em Jerusalém, né? Vai levando, e a festa pegou fogo, a coisa foi muita festa. Ele tirou, né? Pegou fogo. Sabemos que ali, quando chegou a um determinado lugar, os bois tropeçaram, a arca escorregou, Uzá estendeu a mão para segurar e morreu naquela hora. Davi ficou muito desgostoso, muito triste. Puxa, o homem morreu. Eu trazendo a arca e o homem morreu. Gente, Davi estava trazendo a arca de forma errada. Não era daquele jeito. Eu acho que ele sabia, não sei se questão de ser rei subiu na cabeça, não sei se é isso. Não foi consultar os sacerdotes, os levitas? Não foi perguntar, a gente vai buscar água, como é que a gente faz? Essa é a nossa atitude. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer, meu irmão? Pastor, ou alguém mais explica o que eu tenho que fazer.
Pedro acabou de pregar ali, depois do Pentecostes, pregou uma palavra forte ali, e eles gritaram: irmãos, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? E eu oro e penso a Deus que hoje venha muita gente perguntando: o que eu tenho que fazer, irmão? Porque tem gente que vem e já vem se posicionando que sabe tudo, já faz tudo, não precisa mais nada. A gente não precisa de gente assim. Desculpa, pode ser duro isso, mas Deus não precisa de gente que chega sabendo tudo. Deus precisa de gente que fala: irmãos, o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Me chamou muita atenção essa pergunta do povo para Pedro. E está chegando o dia que vai ser assim: aqueles que vierem para a igreja vão chegar e vão perguntar: irmãos, o que eu tenho que fazer? Amém? O que eu tenho que fazer? Davi deveria ter chegado aos sacerdotes, aos levitas, e perguntado: escuta, como é que a gente traz a arca? A arca se traz no ombro. O carro pode ser bonito, pode chamar a atenção, os bois podem ser bonitos, não vai dar certo. Ele deveria saber disso. Resultou em morte. Quando a gente faz as coisas, ainda que seja certo de maneira errada, o resultado é morte. O resultado é prejuízo, gente. Isso me veio agora à tarde. Isso que eu estou falando me veio ao coração, minha mente só está: gente, nós estamos caminhando para... Deus está nos levando para algum lugar assim, talvez estreito. Amém? Em que você tem que saber realmente quem é você. Homem e mulher comprado com o sangue de Cristo, que não está envolvido com o mundo, com as coisas que o mundo oferece. Homens e mulheres que não são enganados por Satanás. Eva foi, mas Jesus não. Transforma essa pedra em pão, porque você está com fome. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, homens e mulheres que não serão enganados por Satanás, porque a tentação e a oferta é muito grande, é muito forte. Nós precisamos dizer: não, eu faço parte de um reino inabalável. O reino do diabo vai acabar, o reino dos homens vai acabar, mas somente o reino de Deus não vai acabar, porque o reino de Deus é eterno, não vai acabar. E eu quero estar comprometido com esse reino. Você, solteiro, casado, não importa a idade, esteja comprometido com esse reino, irmão. Isso é que vai fazer toda a diferença nos dias de hoje. A maldade pode aumentar, a crueldade pode aumentar, a injustiça pode aumentar, mas nós estamos aqui para dar o testemunho do reino de Deus. Amém? Então Davi cometeu esse erro. E como é que nós temos que viver no dia a dia, trazendo essa presença, trazendo essa arca para a minha casa, para dentro da minha casa? Eu oro assim: Senhor, quem colocar os pés dentro da minha sala aqui, entrou para dentro da porta, já sinta que tem alguma presença aqui dentro, que quem bater palma no portão lá já vai sentir que tem uma presença ali que... Amém? Quem vier falar comigo ou com você também, sinta que tem uma presença, tem algo diferente aí, tem um perfume gostoso, é o perfume de Cristo. Nós temos que viver assim, irmãos, diante dessa coisa toda, essa turbulência que está aí. Cada um quer ser melhor do que o outro, todo mundo tem pressa, todo mundo passa na frente do outro. Se precisar, empurra e joga e passa em todo lugar, não é? Ninguém mais tem aquela coisa: pode passar na minha frente, ninguém mais tem, dificilmente, mas nós temos que ter isso. Pode passar na minha frente, dou a frente para você. Essa gentileza, essa coisa de Cristo em nós. Amém? Então não pode ficar em datas comemorativas apenas, mas o dia a dia é Cristo vivendo em nós, a esperança da glória. Todos os dias, em todo lugar, em todo momento, tudo que você percebeu que errou, imediatamente conserta, pede perdão, reconhece: eu errei,
Amém? Errei. Isso é bonito. Feio é não pedir perdão. Feio é continuar no erro. Isso é ruim. Então eu quero dizer para vocês que a gente saiba hoje como levar essa arca. Isso é a presença de Deus. Não é tendo um carro novo. Olha, meu carro é zero, olha como Deus é bom. Talvez foi Deus que deu mesmo, tudo bem. Mas não é isso que prevalece. Não é isso que prevalece. Não, ganhei lá, você precisa ver, Deus é bom demais. Mas eu quero ver como é que está o coração, como é que está lá dentro, não é tudo isso. É isso que faz a diferença. Não é o que você tem, o que você vai ganhar, não é isso. Mas é a maneira como você é, o que você é, o que nós somos em Cristo Jesus, que faz toda a diferença. Amém? Então o fruto do Espírito fala de longanimidade, de bondade, de benignidade. O fruto do Espírito é isso. Mas muitas vezes a gente não sabe esperar, a gente não é longânimo, a gente se atropela tudo. Mas é necessário que a gente comece a orar. Deus, eu quero ter em mim o fruto do Espírito. Todo o fruto do Espírito que estava em Jesus, né? Ele tinha tudo, gente. Ele tinha todos os dons, ele tinha todo o fruto do Espírito nele. Ele tinha tudo, toda a sabedoria, tudo estava nele, né? E nós somos chamados para ser semelhantes a Jesus. Ah, irmão, isso é impossível. O que é isso agora? É só você, se você orar, se você se humilhar, Deus vai te atender. É muito mais fácil Deus te dar o caráter de Cristo do que te dar R$1 milhão. Provavelmente não vai dar, mas o caráter de Cristo Ele vai te dar, bem rápido. Isso é o melhor. Amém? Isso é o melhor. Se parecer com Jesus, a maneira que vivemos, parecer com Jesus. Então, Davi cometeu esse erro. Repito, não cometa esse erro. Procura saber como que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Você foi colocado na igreja, amém? Deus, Jesus, pastores, evangelistas, mestres, por aí vai, até que nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Não sejamos mais como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Esse é o papel de... A gente está fazendo um estudo lá em Pinto com os irmãos, a gente está vendo isso lá em Efésios 4, 7 e 16, fala disso. Esses apóstolos, esses profetas, esses homens que foram estabelecidos, não são melhores do que ninguém, não tem que se vangloriar de nada. Eles têm uma grande responsabilidade e um dia vão prestar conta de Deus. Levar a igreja à estatura do varão perfeito. E a igreja, vendo neles, olhando, acatando, como diz aqui, perseverar na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, e amadurecendo. Para o quê? Para não ser mais como menino, levado para lá e para cá, com todo o vento de doutrina que hoje a gente vê. Amém? Então não seja levado por qualquer vento. Não escute qualquer voz. Confira. Pergunte para Deus. Ora. Tenha um tempo na sua casa. Procura quem é mais experiente para te dizer. Amém? E hoje as pessoas são capazes de pegar a Bíblia e fazer uma doutrina de acordo com o gosto dela. É possível isso, pegar aqui e fazer uma doutrina de acordo com o gosto dela, do jeito que está aqui. Tiram um monte de coisa e acrescentam, tiram e acrescentam, e muda o que está escrito. Então é bom a gente ficar atento e conferir isso. O que realmente Deus está querendo? O que realmente Deus está querendo hoje? Então isso pode, que os irmãos possam entender isso até como uma exortação, né? Se houver necessidade de a gente pregar um pouquinho mais forte, uma exortação mais forte, teremos que fazer isso, porque a igreja vai ser purificada, vai se tornar limpa pela palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Amém, gente?
Muita coisa já se inventaram, muita coisa já colocaram. Aí você vai conferir, não está. Onde que está? Não está. Sua palavra é verdade. Que todos nós sejamos santificados na verdade. A sua palavra é a verdade. Então você é sacerdote. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Está acima de muitos, Senhor. Não como privilégio próprio. Privilégio próprio ninguém tem. Mas é necessário que a gente se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte em tempo oportuno. Tem mais coisa para fazer. Deus vai agir. Nós podemos, quem é espiritual, começa a escutar algum barulho aí. Quem é espiritual começa a enxergar o invisível. Já começa a enxergar o que é invisível. Mas quem não é, vai levando. Mesmo estando na igreja, vai levando. Vai levando. E pior, às vezes, quando dá tudo errado, aí sim Ele traz para consertar. E muitas vezes joga a culpa em outro. Amém? Então a sua responsabilidade é muito grande mesmo. Então a gente ora e fala: Deus, queremos que o Senhor conserte isso, conserte aquilo, conserte o país. E Deus olha assim: mas eu estou interessado em consertar primeiro a sua vida. Estou muito interessado em consertar a sua vida primeiramente. Amém? Esse é o meu coração, essa é a minha disposição, toda disposição de Deus para consertar em mim tudo que precisa ser consertado. Se tiver que chegar aqui e pegar o microfone: gente, quero que você me perdoe por isso, eu vou fazer. Eu não estou apegado à posição, título, nada disso. Título nem tem por que ficar apegado a título. Eu tenho que cumprir uma função que Deus me deu, né? Mas título não. Título não. É a função. Me reconhecem como pastor por aquilo que eu faço. E não, eu levo um título de pastor. Não tem necessidade disso. Mas da função que eu exerço, e ai de mim, se não fizer direito. Se não saber como tem que fazer. Então essa é a minha oração do dia de hoje. Foi isso que eu falei para os irmãos lá na minha casa essa semana. Precisamos saber como que tem que ser feito. Meu Deus, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira, coisa séria, muito séria. Se nós queremos ver as coisas mudar, um grande avivamento, eu sempre falo de avivamento, para mim não tem solução se não vier um avivamento. Não é oba-oba, não é só música não, é conversão genuína, é choro, é arrependimento de pecado, é gente se dobrando: Deus me perdoa, Deus, eu não quero ir para o inferno, Deus, eu renuncio à minha vontade. Esse é o avivamento que eu estou esperando, que eu creio e que nós devemos esperar, um derramamento do Espírito e que vai levar muita gente a se arrepender. Amém? Não vai ser só música, não, alguma coisa que vai, que gostoso. As pessoas vão se converter. Mal começar a falar, mal começar a levantar a mão, já tem gente chorando e pedindo perdão. Eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Essa é a verdadeira marca de um avivamento. Gente se arrependendo dos pecados, gente se confessando, procurando irmãos: quero confessar um pecado para você e quero que você ore por mim. Quando a gente está no catolicismo, você procurava o padre. Hoje não, você pode procurar um irmão maduro, experiente, você sabe que você pode confiar nele, ele está em Cristo, e você confessa o seu pecado para ele ora por você, e você não é só perdoado, mas é curado também. Isso faz parte da igreja. São os relacionamentos firmes, os relacionamentos que nós não podemos abrir mão para que a igreja seja edificada. Sim, amém? É isso, precisamos entender isso. Relacionamentos que vão fazer com que aquilo que Jesus teve com os discípulos, ele sabia: eu vou embora, mas eu tenho que deixar homens aqui que vão fazer o que eu fiz, vão pregar como eu preguei, vão fazer o que eu fiz. E ficaram, né? Cometeram umas falhas lá, chegou até o ponto de não conheço esse homem, nem conheço esse homem. Mas Jesus consertou isso, tratou com ele, curou ele, né? E a gente sabe o resultado. Resultado na vida de Pedro, dos apóstolos. Então, gente, não é pouca coisa. Irmão, faz tempo que eu estou aqui, mas eu não tenho ainda, não sei ainda que Deus me chamou para quê. Irmão, comece a orar, comece a se entregar. Não é o pastor Gilmar que vai dizer para você: olha, você tem uma... Deus vai mostrar.
E a gente vai ver, sabe? Deus chamou assim, pega uma vara de cada tribo, de cada ali, traz aqui, coloca aqui, que eu vou mostrar. E a vara que floresceu foi a vara de Arão. Sua vara também, você como homem, como mulher, você vai florescer também diante de Deus. Aqui dentro e lá fora, você vai florescer. Então, talvez você vai florescer, tem aqueles que não vão ver, mas a plateia é lá em cima. A plateia é lá em cima. Aqui, muitos podem não ver o que eu estou fazendo, mas lá em cima tem alguém sentado no trono, tudo olhando e sabendo quem é você. Amém? Então a gente na verdade não sabe, mas Deus sabe quem é você. Vamos ficar de pé, por favor. Você gostaria de fazer uma oração com os irmãos?